Aleluia! Glória a Deus, graças a Deus pela sua vida. Estamos aí na sexta aula hoje, né? Se não me engano, hoje é a sexta aula. Graças a Deus por você estar aqui. Não tem bem para os irmãos, na verdade, chegarem, né? Deixa eu mandar o link aqui para os irmãos. Sabe que a aula hoje vai ser muito interessante. Vamos falar sobre os anjos, vamos falar sobre oração. Muitas pessoas não entendem muito essa questão dos anjos, não entendem muito essa questão da operacionalização do mundo espiritual. O mundo, irmãos, é totalmente operacionalizado. Nós vamos entender isso daí hoje, em nome do Senhor Jesus. Saiba que o Senhor vai trazer grandes revelações à sua vida nesta noite. Aleluia! Graças a Deus por você. Ó, meu pai já chegou aqui, papai, mamãe, graça e paz do Senhor Jesus, graças a Deus pela sua vida, aleluia. Deixa eu mandar o link aqui para os irmãos poderem chegar até a página, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos dar início a esse estudo diante da palavra do Senhor. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus por você estar aqui nesta noite. Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre vários assuntos interessantes. Vamos falar sobre operacionalização. Irmã Cida, paz do Senhor, tudo bem? Irmão Dorival, graça e paz, graças a Deus pela sua vida. E você vai ver que as coisas são tremendas, irmãos. Deus, ele operacionaliza tudo. Vou avisar aqui o pessoal que nós já estamos online. Temos aí mais um minuto para poder dar início ao nosso estudo. Espero que os irmãos estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O link chegou aí para você. Alguém conseguiu acessar pelo link que eu enviei? Manda um ok aí, manda um joinha. Irmão Edson, graça e paz. Gisele, graça e paz. Madalena, graça e paz. Vi a Madalena há pouco na feirinha. Graças a Deus pela sua vida, Madalena. Irmã Marina, graça e paz do Senhor Jesus. Irmã Ivone, graça e paz do Senhor Jesus. Irmã Ângela, aleluia. Irmã Cida, paz do Senhor Jesus. Fico feliz dos irmãos estarem aí, né? Fico feliz de não estar sozinho. Irmão do céu, você não sabe como que é falar olhando pra sua cara. Você não faz ideia, irmão. Amém. Nossa querida Esmeralda lá, Ana Carmin. Não sei se é a Esmeralda ou se é a Lorraine. Eu acho que é a Lorraine, né? Graças a Deus pela vida de vocês. Sejam bem-vindos. Então hoje nós vamos falar, irmão, sobre um assunto bem interessante. Nós vamos falar hoje sobre os anjos. Parte sobre os anjos, o que são os anjos, por que os anjos estão aí, sobre o anjo da guarda. Eu vou falar um pouquinho, não vou dar muita dica do anjo da guarda não, senão depois vocês ficam querendo brigar com o anjo da guarda. Nós vamos falar também sobre a operacionalização da oração, né? Oração, como que funciona a oração. Então você vai entender algumas coisas grandiosas diante do Senhor nesta noite. Amém? Graças a Deus pela sua vida. Alguém chegou, alguém veio pelo link que eu mandei pelo WhatsApp, o link está funcionando. Alguém fala aí, pastor, está funcionando o link? Avisa aí. Então isso nós vamos orar. Amém? Senhor Deus, nos colocamos diante da sua presença, ó Pai, nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, dai-nos, ó Pai, a tua palavra, a palavra rema, a palavra revelada, ó Deus, para que nós possamos entender, ó Pai, um pouco mais de Ti. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, cuida, ó Pai, de cada um dos seus filhos, ó Pai, nesta noite, livra-os de todo mal. Envia os teus anjos lá, ó Pai, agora em a casa de cada um, ó Deus, guardando, livrando, ó Pai, abençoando. Dá ordem aos seus anjos, ó Pai. Senhor, Pai, nós oramos nesta noite, ó Pai, que toda enfermidade cesse, desapareça agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, que não seja eu falando, mas o Teu Espírito Santo falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, testifique esta palavra ao coração do meu irmão, da minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Teu irmão, é o Rafael que está lá. Graça e paz, Rafael. Deus abençoe sua vida. Falei com ele hoje por vídeo. Saudade do Miguel, né? Aleluia. Hoje nós vamos falar um tema bem importante. Amém?
Bom, nós falamos na última aula sobre a nossa pré-existência, isso daí é algo libertador, né, nas nossas vidas. Falamos sobre a questão de nós sermos eleitos desde a fundação do mundo, que isso é muito mais velho do que você imagina, né? Nós falamos isso aí, né, acho que foi no sábado, se eu não me engano. E isso traz um renovo, irmão, para a nossa vida, né? E nós estamos seguindo a cronologia da aula. E é importante que você não falte, irmão. Para você, se você faltar em alguma aula, você vai fazer falta para você entender. Amém? Nós tivemos uma aula que nós falamos dos mundos paralelos. Não sei se você assistiu esta aula. Também, se você não assistiu essa aula hoje, ela pode fazer falta para você aí. Né? Falamos sobre Gênesis 1. Nós ainda não conseguimos vencer o primeiro versículo de Gênesis. Nós estamos aprendendo algumas coisas que este versículo esconde, né, que estão espalhadas por toda a Bíblia. E nós temos ali um intervalo no Gênesis, entre Gênesis 1.1 e Gênesis 1.2. Isso aí nós conversamos, né? Lá em Gênesis 1, a palavra do Senhor nos diz assim: você que está aí com Bíblia, importante você estar com Bíblia, caneta, papel, caderno para anotar aí nas suas mãos. Amém? Glória a Deus. Quem chegou aqui agora? Irmã Rose. Graça e paz, irmã Rose. Hoje vai ser bem legal, viu, irmã Rose? Vai ser bênção. Vamos falar sobre anjos, vamos falar sobre a operacionalização do mundo espiritual. Nós vamos falar sobre as orações, como que elas chegam a Deus. Irmão, você não faz ideia do que deu. Eu chego a arrepiar, irmão, quando eu vou falar disso daqui. E eu gostaria que muita gente estivesse ouvindo isso, porque, irmão, isso aqui a pessoa começa a entender o mundo espiritual. Bom, vamos lá. Gênesis 1:1, a palavra do Senhor diz assim, ó: no princípio, Deus criou o céu e a terra era, ou tornou-se, sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Bom, nós vemos que no verso 1, irmãos, fala da terra ser criada. No verso 2, irmãos, fala que ela era sem forma e vazia, que ela se tornou sem forma e vazia, né? Então, tem muito tempo entre o versículo 1 e o versículo 2. Não é simplesmente assim, ó, Deus de um dia para o outro apareceu do versículo 1 e aí Deus então... Não, irmãos, tem muito tempo, é a tendência do gap. E aí, o que aconteceu com essa primeira terra de Gênesis 1, onde Deus criou tudo perfeito, onde Deus já tinha criado tudo e não era sem forma e vazia. Ela tornou-se sem forma e vazia. Ela foi destruída. E nós estudamos na última aula também sobre por que essa terra foi destruída, como que ela foi destruída, quem habitava nessa terra. Você pode ver o vídeo aí de sábado, né? Foi tremendo. Ela foi destruída pela queda de Lúcifer. Eu vou adiantando para você, né, que não assistiu a aula. E tem um versículo, irmãos, que fala algo importante sobre Lúcifer, que é Ezequiel 28:14. Se alguém puder pôr lá o versículo, Ezequiel 28:14. Aleluia. Aonde o versículo ela diz assim, ó: tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. O que eu quero chamar a atenção para esse versículo? Observe, irmão, ele era um querubim ungido. A irmã perguntou para mim, teve uma pergunta, eu acho que, não sei quem que foi, não foi a Ângela, foi a filha dela, amém? Foi isso mesmo. E ela perguntou, né? Irmã Dalva, graça e paz, seja bem-vinda. Irmão Charles, seja bem-vindo, em nome de Jesus. E ela perguntou, pastor, o Lúcifer, ele era do louvor? Não, nada disso, você vai entender isso hoje. Amém? Ele era um querubim ungido, um querubim separado, ungido. Eu quero que você entenda algo precioso para a sua vida. A palavra, irmãos, cobrir, a tradução da palavra cobrir, tem um significado. O significado é o quê? Guardar, é proteger. Então, quando fala lá em Ezequiel, que o texto de Ezequiel fala que tu eras querubim ungido para cobrir, ou seja, tu eras um querubim ungido para guardar, para proteger. Então a palavra ungido, irmãos, quer dizer o quê? Uma condição de capacitação. Capacitação. Quando nós falamos que o Senhor nos dá a tua unção, ó Senhor, me derrama a sua unção sobre nós, né?
é o quê? É uma condição de capacitação. Quando nós derramamos a unção sobre a vida das pessoas, a gente é o quê? É uma condição de capacitação, né? A gente pede para o Senhor capacitar, né? Então, unção, irmãos, é capacitação. Então, você pede unção, você pede capacitação para algo. Nós vemos aí que o próprio Jesus disse em um texto de Isaías. Graça e paz, Júlia, seja bem-vinda. Isaías 61:1. A palavra do Senhor, ela nos diz assim, ó: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, olha só, para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura das prisões aos presos. Então o que? Unção é capacitação. Então, o que fala-se de Lúcifer? Que ele era um querubim ungido, que era um querubim capacitado. Capacitado para quê? Para cobrir, para guardar, para proteger. A pergunta é, proteger e guardar do quê, irmão? Porque, irmãos, o que nós entendemos hoje é assim, ó, Deus está te protegendo. Protegendo o quê? No mal. Quem que é o mal? É o diabo. Mas quem que era Lúcifer, então, naquele momento? Não tinha diabo. Porque Lúcifer, ele era um anjo de luz. Então, é um querubim ungido, separado. Nesse momento, irmãos, o diabo não é o diabo. E ainda por cima ele é um querubim ungido, fazendo a vontade de Deus. Então ele faz o quê? Guardar do quê? Satanás não é Satanás? O diabo não é o diabo? Então fica meio sem nexo isso daqui. Até você conhecer a revelação da palavra de Deus. Que daí você vai começar a entender e vai começar a fazer sentido sobre a sua vida. Eu quero que você entenda algo poderoso, irmão, sobre o mundo, os mundos paralelos, né? Muitos, irmãos, acreditam que o mundo espiritual, que há mágica, né? Mas não há mágica alguma. No mundo espiritual, tudo é operacionalizado. Operacionalizado. Escreve aí, operacionalizado. Operacionalizado. Escrevi errado. Operacionalizado. Aleluia. Pronto. Aí. Tudo é operacionalizado. Observe, irmão, não há magia, não há nada instantâneo. Ele era um querubim ungido para cobrir, para guardar, para proteger o quê? A terra. Mas do quê? De quem? Como? Irmão, tudo que Deus cria, sem exceção, tudo que Deus cria, Ele cria para um propósito. Tudo que Deus cria, Ele cria para um propósito. Há um propósito em todas as coisas criadas por Deus. Sejam elas visíveis, sejam elas invisíveis. Quando Deus, irmãos, Ele cria para um fim específico. Não só, irmãos, o ser humano, mas qualquer coisa. Tudo que Deus cria. Por quê? Porque Deus cria, por exemplo, um pé de manga. Né? Nós vemos uma mangueira, um pé de manga. Ele criou um pé de manga para quê? Para dar manga. Então tudo que Deus cria, Ele estabelece um propósito. E Ele descreve o propósito pelo qual foi criado. E para que isso aconteça, irmãos, para que a coisa criada ela não se perca no meio do caminho, alguém tem que cuidar disso. Alguém tem que monitorar isso. Vamos ver o texto? Vamos. Jó 28, 23. Jó 28, versículo de número 23 em diante. Diz assim, ó: Deus entende o seu caminho e Ele sabe o seu lugar, porque Ele vê as extremidades da terra e vê tudo que é embaixo dos céus, tudo. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu leis para a chuva e o caminho para o relâmpago dos trovões, então a viu e relatou, estabeleceu-a e a esquadrinhou. Irmão, Deus, Ele deu peso para o vento, para a chuva, caminho para o relâmpago. Ele escreveu leis, irmãos, para o relâmpago. O relâmpago, irmão, como tudo, não pode cair 10 centímetros para a esquerda, que foi determinado por Deus. O relâmpago, irmão, tem um propósito. E ele, antes da criação, Deus ele estabeleceu qual seria o propósito do relâmpago. E existem 4 ventos, irmão. E as pessoas pensam que tem muitos ventos, mas tem 4 ventos. Se você estudar aeronáutica, você vai descobrir isso. E eu vou te falar uma coisa, irmãos. Cada vento tem um peso.
E a palavra já nos fala isso. Deu peso ao vento. Irmãos, a chuva, Deus estabeleceu a chuva e tem que chover a hora que Deus estabeleceu que choveria. No lugar que Deus estabeleceu que choveria. Na hora que Deus estabeleceu que choveria. Tá, pastor, mas quem que vai estabelecer para que isso venha acontecer? Na forma que Deus fez o propósito. Irmãos, essa função, para que cada coisa venha cumprir conforme Deus disse que aconteceria, isso daí cabe a quem? Aos anjos. Os anjos operacionalizam tudo isso. Por exemplo, quando Deus ele colocou Lúcifer na terra, irmãos, com muito verde, com muito minerais, né, que era a terra mineral. Quando Deus coloca, irmãos, ele nesta terra, ele coloca para cobrir, para que todas as coisas aconteçam como Deus estabeleceu. E não pense que de repente a terça parte dos anjos, todos os anjos, não, é daquela categoria de anjos que estava ao controle de Lúcifer, só a terça parte que caiu. Ao contrário, irmãos, nós temos que admitir que o mundo ele estaria desgovernado e que Deus não está no controle de todas as coisas, se não fosse esse entendimento. E como que Deus ele tem uma presciência, irmãos, não dá para você ser ingênuo e acreditar que Deus ele acordou hoje e falou, vamos mandar chuva em Cianorte. Isso já está pré-estabelecido, irmão, quando Deus ele criou o mundo. Deus ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Irmã Débora, graça e paz. Deve ser o Márcio. Chegando atrasado no culto, hein? Olha lá. Então, irmãos, o que acontece? Através dos anjos, irmãos, que guardam todas as coisas criadas, para que todas as coisas criadas cumpram o seu propósito. Lá em Jó fala que Deus ele escreve leis. Vamos lá? Não vamos para Jó, não. Vamos para Jeremias. Vamos para Jeremias. Alguém escreve lá, Jeremias 5, 22. Aleluia. Jeremias 5, 22 diz assim, ó. Eu fico muito empolgado com isso, irmão. Porventura, eu vou te falar. Irmão, eu não sei o que acontece. A Márcia, ela chega lá no quarto, eu tô no celular. Ela vai ver o que eu tô fazendo no celular. Aí eu tô me ouvindo pregar. Eu tô ouvindo o meu sermão, irmão. A Márcia olha e fala, eu não te entendo. Eu não consigo compreender por que você fica assistindo você pregando. Eu falei, sei lá, eu gosto, eu entendo. E aí, conforme você vai lendo, vai relendo, quando você vai vendo e revendo, Deus vai levando você, irmão, e vai revelando outras coisas além daquelas lá. Entende, irmão? Olha, irmão, você às vezes pode falar assim, ó, eu já sei tudo, pastor. Não, irmão, você não sabe. Porque assim, ó, a ciência de Deus, irmãos, Deus é infinito. Deus é infinito. Não tem como você conhecer 100% Deus, porque Ele é infinito. A sabedoria de Deus, ela nos é revelada gradativamente. Por isso que hoje você está aqui. Porque Deus está revelando ali a palavra dEle sobre a sua vida, e a cada dia você vai se aperfeiçoando, e algo mais vai sendo acrescentado. Olha só o que diz lá em Jeremias 5, 22. Olha só. Porventura, não me temereis a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna que ele não transpassará. Ainda que levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não transpassarão. Deus ele fala o quê? Que o mar de Deus tem o seu limite. Ele está dizendo assim, ó, vocês não precisam temer. Vocês não precisam ter medo. Eu coloquei limite ao mar. Ele está dizendo que ele estabeleceu o limite ao mar. Qual que é o limite do mar? É a areia da praia. Você está na praia, você olha para aquela imensidão de água, e aí vem uma onda assim, você fala, meu Deus. Aí, até quem vê o mar pela primeira vez, né? Uma vez nós levamos, acho que foi minha sogra que foi uma vez, e aí nós levamos eles, e aí vem aquela onda gigante assim, aí de repente a onda vai baixando. Aí a hora que chega na areia da praia, ela faz o quê? Chega uma marolinha e acaba ali. Ou seja, irmãos, Deus estabeleceu, é até aqui. Irmão, o mar tem profundidade, tem lugar que é 11 quilômetros, irmão. Irmão, como que toda essa água não toma a terra? Deus ele vai estabelecer. Mas quem vai fazer com que o mar ele não transpasse a areia, irmão, é o anjo que cuida do mar.
E agora você tem que ser crente, irmão, para pegar isso aqui. Aleluia. Marcos, pastor Marcos, seja bem-vindo, graça e paz. Irmão, você tem que ser crente, viu, pastor? Tem que ser crente para pegar isso daqui, para entender isso daqui, para você crer nisso daqui. Porque existe uma passagem na Bíblia que poucas pessoas compreendem. Está lá em Marcos. Vamos lá? Marcos 4, versículo de número 35. Marcos 4, 35. Marcos 4, 35, irmão. Porque assim, ó. A Bíblia, quando ela é escrita no original... Pausou aqui. Voltei, viu, irmão? Quando a Bíblia ela foi feita do original, irmãos, ela não tem versículo, ela não tem capítulo. A Bíblia no original, caiu até no computador ali. A Bíblia no original, irmãos, ela é seguida. É legal, porque foram adicionados depois, com a finalidade de a gente poder encontrar os versículos, né? Você imagina lá, eu ler um texto e falar assim, ó, abre aí, não tem aonde, como ter uma noção, né, do texto que vai ser aberto, né? Então o que acontece? Por isso que eles colocaram os versículos, capítulos na Bíblia, né? Então esses foram adicionados com a finalidade da gente poder encontrar os versículos. Isso é bom, mas tem uma parte negativa nisso, porque os capítulos eles dividem os textos. E você lê, irmãos, quando troca de capítulo, na mente a gente pensa assim, ó, é outra coisa, mas não é, é uma continuação. Por exemplo, lá em Marcos 4,35, a palavra do Senhor nos diz assim, ó, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, presta atenção nisso, passemos para o outro lado. E ele, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, olha só, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram, dizendo, mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse, mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e disseram uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar nos obedece? Isso aqui é o Marcos 4, 35 ao 41. Agora olha só, dando continuidade, Marcos 5, 1. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Aí que a pessoa pensa que acabou ali, né? Até o mar lhe obedece. Acabou a história, aí depois vem uma outra história e chega... Não, é a continuação da história, entendeu? Quando termina no 41 ali, Marcos 4, 41, Marcos 5, versículo 1 é continuação. E aí fala o quê? Chegaram do outro lado do mar, a província de quem? Dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Irmão, você já sabe o que Jesus foi fazer em Gadara. Você pode dizer, Jesus foi lá em Gadara libertar o Gadareno. Mas não, irmãos, ele foi não libertar o Gadareno. Porque os demônios eles não reclamaram de sair do Gadareno. Olha só lá Marcos 5,10. Marcos 5,10 diz assim, irmã Sofia, graça e paz. Rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Ou seja, eles não estavam nem se importando os demônios de sair do Gadareno. Eles não queriam sair daquela província. Eles estão um pouco preocupados, irmão, em sair ali do homem que eles estavam. Mas eles estavam preocupados do quê? Em sair da província, não sair da província. E Jesus disse, vamos passar para o outro lado. Ele falou isso. E Jesus já sabia, irmão, o que queria fazer. E os demônios, irmãos, já anteciparam que Jesus faria. E entenda, irmãos, esses anjos que estavam debaixo da autoridade de Lúcifer, a palavra do Senhor nos fala em Apocalipse que a terça parte deles se revela, e agora eles não mais guardam, mas eles usam as coisas criadas e tentam destruí-las. E se você já foi, por exemplo, no candomblé, não sei de onde você veio, muitas pessoas
já estiveram no candomblé, tem um demônio catalogado nas religiões afrodescendentes, irmãos, e tem um espírito que se chama Exu Ventania. E esse, irmãos, não mais guarda, mas ataca para tentar destruir pelo vento. Por quê? É um anjo caído. Nós temos no Brasil, por exemplo, que cuida do mar. Um anjo caído que cuida do mar. Você não conhece o anjo do Senhor que cuida do mar. Mas o anjo caído que cuida do mar, o demônio que cuida do mar, você conhece. No Brasil tem um nome. Qual que é o nome? Iemanjá. Que é, segundo a tradição espírita, ela quem controla as águas. Mas como que Lúcifer se revelou, irmãos? Ela não guarda mais, mas ela tenta destruir. E o vento, irmãos, não tem ouvido. O vento não ouve, ele não tem uma mágica. Jesus ele está indo para libertar uma cidade, uma província, e tem espíritos, irmãos, que vão contra espíritos do vento, espíritos do mar. Então Jesus lhes dá uma ordem. Qual ordem que ele dá? Aquieta-te. Você está vendo qual que é o poder das palavras, irmãos? Não foi o vento que ouviu a voz, não foi a água, mas foi o espírito que estava agindo através da água que ouviu a voz. Por quê? Porque Jesus, irmãos, ele está indo libertar uma cidade. Toda vez que você estiver indo libertar uma cidade, irmão, uma manifestação maligna sempre vai ter uma oposição. Quando você for libertar um povo, sempre vai ter uma oposição. De que forma? Ele vai usar os anjos dele, os anjos caídos, e ainda estão debaixo da guarda dele. Irmão, Jesus ele não falou com o vento, ele não falou com o mar, mas ele falou com os anjos caídos que cuidam do vento e cuidam do mar, que estavam fazendo aquela algazarra toda. Anjo caído, irmão, que era responsável para guardar as árvores. Nós vemos isso. Às vezes as pessoas elas iam desmatar, e eu já vi muita história assim, iam desmatar ali a mata, aí o que elas faziam? Pegavam o fumo, colocava ali na entrada da mata, o fumo em oferenda para quem? Para aquele demônio responsável para guardar as árvores. Eu não me lembro, se alguém se lembrar do nome, coloca aí, mas eu não me lembro agora. Mas tem um demônio que cuida das matas, né? E aí ele colocava ali o fumo na entrada das matas, porque é oferenda para quê? Para que o demônio deixasse eles em paz. Mas é um espírito, é um principado, são milhares debaixo da cobertura operando. Iemanjá é o principado das águas. E as coisas criadas, irmãos, são assim, são operacionalizadas pelos anjos. E tem duas partes, irmãos. Anjos de luz, que vão guardar a criação, e tem os anjos de trevas, que faz com que a criação desobedeça a Deus. Por isso, irmão, que a Bíblia diz que a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação será julgada, irmãos. E o apóstolo Paulo fala que os anjos também serão julgados. O apóstolo Paulo fala isso. Ele fala assim lá em 1 Coríntios 6,3. Não sabeis vós que nós iremos julgar os anjos? Por que os anjos, irmãos? Porque os anjos que deveriam guardar a criação não estão guardando. A árvore, por exemplo, dá fruto sempre na mesma estação. Mangueira em dezembro, por quê? Porque existe um anjo responsável para guardar a criação e para que ela obedeça. Irmão, Jesus não fala com o vento, ele não fala com o mar não tem ouvido, mas ele fala com o espírito que se levanta com o vento ou com o mar. Exu Ventania, Senhor dos Ventos, Iemanjá, Rainha das Águas. Irmãos, ele é o Senhor dos ventos, mas Jesus é o Senhor dos senhores. Ela é a rainha caída, mas Jesus é o Rei dos reis e ela tem que ficar quieta. Sabe, irmãos, que os que segundo a Bíblia, que a porcentagem de anjos que caíram com Lúcifer é a terça parte. E nos 7 últimos anos, irmãos, desta terra, esses anjos farão o que quiserem. Olha só, Apocalipse 16, coloca lá. É o Caipora, o César está falando lá. Falou lá que era o Caipora, né, o demônio da mata que oferecia. Então você vê, irmãos, isso daí. Olha lá em Apocalipse 16:5. E eu vi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és o que eras e que há de ser, porque julgastes todas as coisas. Olha só, irmão, o que ele fala. O anjo das águas. Por que é o anjo das águas? Porque é o anjo que guarda as águas. Não é só um anjo, irmão, que guarda as águas, mas o anjo que guarda as águas está debaixo do comando dos anjos das águas.
Existe uma hierarquia, igual um exército. Então você consegue entender, irmãos, que existem anjos das águas? Olha só Apocalipse 7:1. Nos dá mais uma menção disso aí. Coloca lá o texto, Apocalipse 7:1. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. 4 anjos, irmãos, que estão nos 4 cantos da terra com a função de reter o vento. Vai haver um período, irmão, na grande tribulação, irmãos, que não vai haver vento. Por quê? Porque o anjo vai segurar o vento. O vento está sob o comando dos anjos. O vento, irmão, está sob o comando deles. E você está vendo, irmão, porque todas as coisas criadas são operacionalizadas pelos anjos. Antes de criar, irmãos, Deus ele pré-estabelece um propósito. E quem vai cuidar que aconteça a forma como Deus estipulou são os anjos. Até você, irmãos. Você não morreu por causa do anjo? Sabe o anjo da guarda? Pelo menos assim o chamam, né? Mas eu não vou falar disso hoje, não. Só vou deixar a dica, né? Vou deixar o texto ali para você. O texto que fala é Mateus 18, do 1 ao 10. Depois você lê lá. Alguém digita lá. Mateus 18, do 1 ao 10. Aleluia. Vamos para Apocalipse. Então não é Apocalipse, vamos continuar em Apocalipse. Não vou falar de anjo da guarda, não. Dá muito dá problema isso aqui, irmão. Dá problema, ainda mais no Facebook, aberto para todo mundo. Olha só, Apocalipse 14, 18. Apocalipse 14, 18. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas são maduras. Irmão, não pode pegar fogo em qualquer lugar. Mas pastor, queimar coisa que não deveria queimar. Tem coisa que pega fogo que não podia pegar. Sim, irmão, porque alguém desobedeceu uma ordem de Deus. E se isso acontece, irmão, é porque que alguém que deveria estar guardando a criação e não está. E é por isso que nós vamos julgar esses anjos. Por que a criação, irmãos, ela está em desobediência? Por causa do pecado. Apocalipse 19, 17. Diz assim, ó, Apocalipse 19, 17. Olha lá. Deixa eu escrever aqui. Apocalipse 19, 17. 19, 17. Dá tempo de você achar lá. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Olha só esse início de versículo que está falando aqui. E vi um anjo que estava onde? No sol. No sol, irmão. Por que esse anjo está no sol, irmão? O poder do sol sobre as coisas criadas, irmãos, também está operacionalizado. Então o sol, irmão, não pode estar nem mais forte, nem mais fraco do que Deus estabeleceu para isso. Irmãos, por que nós chegamos até aqui? O querubim Lúcifer, irmão, foi capacitado para guardar as coisas criadas, para que aconteça como Deus estabeleceu que deveria acontecer. E Deus cria as coisas com propósito. E nós lemos o texto que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo e que Ele via e cria o motivo pelo qual tudo é criado. Quem vai garantir, irmão, que tudo saia como Deus disse que deveria ser feito são os anjos. Quando nós oramos, irmãos, agora olha só, irmão, segura aí na cadeira, segura no sofá, segura aí na sua cama, onde você estiver assistindo. Quando nós oramos em nome de Jesus, irmãos, a pessoa é curada. Até o irmão Dorival tem um testemunho para dar da irmã dele, mandou uma foto para mim. Graças a Deus, nós oramos com a irmã dele, lá de São Paulo. E a irmã dele, irmão, estava complicado o negócio lá, com tipo uma urticária gigante, alguns problemas assim que estava terrível. O irmão Dorival mandou a foto. Aí nós oramos, declaramos, e aí nós começamos a orar durante o período de oração, na madrugada oramos também por ela. E aí o que aconteceu, irmão? O Dorival mandou a foto hoje, falando: pastor, Deus ouviu a nossa oração. Deus ouviu a nossa oração. Irmão, é tudo operacionalizado. Existe um anjo, irmãos, no mundo espiritual que traz a cura ao mundo físico, que traz a cura. O mundo espiritual, irmão, é tudo operacionalizado por anjo.
Até a sua oração, escuta bem o que eu estou te dizendo, até a sua oração, para ela chegar até Deus, um anjo tem que colher a sua oração e levar até Deus. Pastor, agora você virou o coronel herege. Aleluia. Irmãos, e se Deus respondeu o anjo, irmãos, o anjo tem que pegar e levar de volta a sua bênção, não tem mágica. Pastor, onde que você viu isso, pastor? O que você está falando no Facebook? Irmão, deixa eu te mostrar o texto. Daniel 10, 4. Por exemplo, Daniel com o anjo. Olha só como que acontece, irmão, no mundo espiritual. Daniel 10, 4. Diz assim, ó. Pega a sua Bíblia e abre lá em Daniel 10, 4. Faz um círculo assim. Esse versículo é top. Você vai fazer uma ligação dele com Apocalipse 5:3 e Apocalipse 8. Diz assim, ó, Daniel 10, 4. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Redequel. Quem que era? Daniel. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos como ouro fino de ufaz. Sabe quem que é esse, irmão? Não é homem, tá? É um anjo. E o seu corpo era como berílio. Olha só, irmão, a imagem que ele viu. E o seu rosto parecia um relâmpago. E os seus olhos como tochas de fogo. E os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras é como a voz de uma multidão. Olha só que Daniel. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, só eu a contemplar aquela grande visão e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e ouvi o som das suas palavras e caí sobre o meu rosto num profundo sono, como meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Irmão, Daniel, ele, naquele momento, estava num período do cativeiro babilônico. E certamente Daniel ele deve ter lido o livro de Jeremias, que lá fala que duraria 70 anos o cativeiro babilônico. E ele faz os cálculos e fala, peraí, mas já está dando 70 anos que nós estamos fazendo aqui ainda. E aí ele começa a orar a Deus. Porque que Deus não o livrou ainda do cativeiro babilônico. Porque nós vemos ali que Jeremias falou que seria 70 anos apenas. E aí o que acontece, irmãos? Ele começa a orar a Deus, Daniel. E ele entra em jejum. E ele fica 21 dias, irmãos. O detalhe é assim, que ele começa a pedir perdão por ele. Ele pede perdão para os seus pais, pede perdão para os avós, pede perdão até por Israel. Porque estava demorando, irmão. E aí 21 dias depois chega o anjo. Mas o anjo, irmãos, já havia recebido a ordem de voltar com a bênção logo no primeiro dia. Não precisava esperar os 21 dias. Mas o que aconteceu então, pastor? Diz assim o versículo 12. Daniel 10, 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Bom, desde o primeiro dia, Deus já ouviu a oração de Daniel. E o anjo já estava liberado desde o primeiro dia. Mas o que aconteceu? Aí o anjo explica. Mas o príncipe do reino da Pérsia, ou seja, o demônio que cuida lá do reino da Pérsia, me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Irmãos, Daniel daí recebe lá as 70 semanas, e aí nós estudamos as 70 semanas, e o anjo revela tudo para ele, irmão. Mas o que eu quero tirar desse momento? Essa condição de como funciona isso.
Pastor, como que funciona isso? Porque Daniel ele orou, o anjo foi lá, levou a oração, e aí demorou 21 dias para Deus responder a oração dele. Não, o anjo ficou detido. Por quê, irmão? Nós temos o nosso primeiro céu, é Urânio, Mesorânio e Eporânio. É o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. E o primeiro céu é esse que nós vemos. O segundo céu, irmãos, é a habitação de demônios. Isso é um outro estudo, nós vamos ver isso mais à frente. E o terceiro céu é o trono, está o trono de Deus, a habitação de Deus. Então, para chegar até o trono de Deus, tem que passar por esse segundo céu. E é onde aí complica o negócio. Como que funciona isso? Vamos lá para Apocalipse? Apocalipse 8. Deixa eu escrever aqui. Apocalipse. Meu Deus. Apocalipse 8. Ainda tem para você encontrar aí, por isso que eu digito aqui. 8:3. É isso aí. 3 e 4. Diz assim, ó. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. As pessoas elas leem esse versículo, não passa batida assim e vai embora, né? Por isso você tem que pedir revelação do Espírito de Deus, irmão, para ler os versículos e ter entendimento. Aqui fala como funciona a oração. Olha só, volta um pouquinho ali a sua Bíblia em Apocalipse 5:8. 5:8. Apocalipse 5:8. Apocalipse 5:8. Volta um pouquinho ali a sua Bíblia. Apocalipse 5:8. Lá diz assim, ó. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Aleluia. Precisa explicar? Eu vou explicar então. Irmão, quando você ora, o anjo pega a tua oração. Aí esse anjo ele leva a sua oração. Lá no céu tem os 24 anciões. Os 24 anciões é um ancião para cada hora. Então cada ancião está destinado para uma hora. O ancião da hora pega a sua oração da mão do anjo, que está na mão do anjo, coloca na salva de ouro, apresenta no trono de Deus, diante do trono de Deus, e aí ele chega até Deus a sua oração como incenso suave. Aí o que acontece? Nesse momento que ele chega até Deus como incenso, Deus inspira a sua oração. Deus ele não ouve a tua oração, ele inspira a sua oração e ele expira a bênção. O ancião pega a sua bênção, dá na mão do anjo, fala, está liberado, volta lá. Aí o anjo tem que voltar com a sua bênção. Por isso, irmãos, que às vezes a gente tem tantas batalhas, por isso que algumas coisas demoram para acontecer. É assim que funciona, irmãos, a operacionalização do mundo espiritual, as orações dos santos. Aleluia. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E aí lá em Apocalipse 8:3 fala, e veio o anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono, e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Você está vendo, irmão? Como que Deus ele recebe sua oração? Na verdade, ele cheira a sua oração como incenso suave. Qual que é a boa notícia, irmão? A boa notícia está lá em Hebreus 1:12. Essa é a boa notícia. Hebreus 1, versículo de número 12. E essa é a boa notícia. Deus aqui ele está falando a respeito dos anjos. Ele diz assim, ó. Hebreus 1:12. E como um manto os enrolará, e serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E o qual dos anjos disse, jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Está dizendo, irmão, que ele nunca disse aos anjos o que disse para Jesus. E ele fala dos anjos, olha só o 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, ou seja, para trabalhar no ministério, né, trabalho, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aleluia. Entende, irmão?
Você não precisa ter medo, porque os anjos que estão na terra guardando todos, eles são espíritos trabalhadores que estão para servir a favor e não contra. E você não precisa ter medo da chuva, do raio, você, irmãos, não precisa ter medo de nada. O que você tem que fazer, irmãos, quando você vê a tempestade, você ora ao Senhor Deus, que dê ordem aos anjos do vento, para que nenhum mal suceda. Você não fala para o anjo, irmãos, mas fala para o Senhor do anjo. Só vai acontecer com você, irmãos, o que Deus quer que aconteça. Fica tranquilo. Porque os anjos ministradores, irmãos, estão a seu favor. Estão a seu favor. Abre lá no Salmo 91. Salmo 91, ó. Pega a Bíblia. Salmo 91. Você leu isso hoje, né? Você está entendendo, irmão, o poder que há no mundo espiritual? Diz assim, ó. Versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardares em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Aleluia. O Senhor, Ele te guarda. O Senhor, Ele cuida de você. Os anjos do Senhor estão aí, irmãos, para te ajudar, para te abençoar, para derramar a graça, a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Amém? Nós encerramos por aqui, já está dando tempo. Passou rápido, né, irmão? Não sei se é porque eu estou falando aqui, mas passou rápido demais. Amém? Glória a Deus. Então, você que pegou a aula aí e pegou pela metade, sabe que as aulas estão sendo disponibilizadas também no YouTube. Então você pode acessar lá, Rodrigo Garcia. Vou mandar o link para vocês. Curta lá a nossa página, irmão, que você é notificado quando chegam as oportunidades, chegam as coisas, né? Então, faça parte disso tudo, irmão. Creia. Ore ao Senhor. Deus, Ele cuida de ti. Cuida da tua casa, cuida da tua família. Ele dá ordem aos seus anjos a seu respeito. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Senhor Pai, eu oro, Pai, abençoa a vida de cada um dos seus filhos. Abençoa, Pai, a casa, abençoa essa noite de sono, seja uma noite de sono abençoada, pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor Pai, nós abençoamos a vida de cada um, ó Pai. Que esta palavra rema, revelada, ó Pai, Senhor, seja conforto para o coração dos seus filhos, ó Pai. Senhor Pai, eu oro e abençoo a cada um, pelo poder que há no nome de Jesus. Que assim o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito esteja sobre a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o seu trabalho. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus pela sua vida. Quero convidar o irmão Dorival lá para estar contando o testemunho. Pode gravar um áudio, viu, irmão? Contando o testemunho lá da sua irmã. Amém? Manda lá no WhatsApp da igreja, que vai ser benção. Vai ser um testemunho abençoado. Amém, queridos? Deus os abençoe em nome de Jesus. Shalom Adonai. Adonai, Shalom.